A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dia 83, nós continuamos a leitura do livro dos Números, nos capítulos 29 e 30, e do livro do Deuteronômio, capítulo 29, também o Salmo 109. Números, capítulo 29. No 7º mês, no 1º dia do mês, tereis convocação santa. Não fareis nenhum trabalho servil, será para vós dia de toque de chofar. Oferecereis em holocausto de suave odor para o Senhor um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano sem defeito, e as respectivas oblações de farinha fina amassada com azeite, 12 litros pelo novilho, 8 litros pelo carneiro e 4 litros para cada um dos 7 cordeiros. Oferecereis também um bode como oferta pelo pecado, para fazer a expiação por vós, além do holocausto do mês e a respectiva oblação, o holocausto perpétuo e a respectiva oblação, com as libações segundo a norma. São ofertas queimadas em suave odor para o Senhor. No dia 10 deste 7º mês, tereis convocação santa. Vos humilhareis e não fareis nenhum trabalho. Oferecereis em holocausto de suave odor para o Senhor um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano sem defeito, e como oblação, farinha fina amassada com azeite. 12 litros pelo novilho, 8 litros pelo carneiro e 4 litros por cada um dos 7 cordeiros. Oferecereis um bode em oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado do rito de expiação, o holocausto perpétuo e suas oblações e libações. No dia 15 do 7º mês tereis convocação santa e não fareis nenhum trabalho servil. Celebrareis festa em honra do Senhor durante 7 dias. Oferecereis ao Senhor em holocausto, como oferta queimada de suave odor, 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano sem defeito. A respectiva oblação será de farinha fina amassada com azeite, 12 litros para cada um dos 13 novilhos, 8 litros para cada um dos carneiros e 4 litros para cada um dos 14 cordeiros. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perene e de sua oblação e libação. No 2º dia oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oblação e libações correspondentes ao número de novilhos, carneiros e cordeiros, segundo a norma. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e sua oblação e libação. No 3º dia oferecereis 12 novilhos, 12 carneiros e 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oblação e as libações correspondentes ao número de novilhos, carneiros e cordeiros, segundo a norma.
Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e sua oblação e libação. No quarto dia oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações correspondentes ao número de novilhos, carneiros e cordeiros, segundo a norma. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e sua oblação e libação. No quinto dia oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações correspondentes ao número de novilhos, carneiros e cordeiros, segundo a norma. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e sua oblação e libação. No sexto dia oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações correspondentes ao número de novilhos, carneiros e cordeiros, segundo a norma. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e a oblação e libação. No sétimo dia oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações correspondentes ao número de novilhos, carneiros e cordeiros, segundo a norma. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e sua oblação e libação. No oitavo dia tereis reunião solene e não fareis nenhum trabalho servil. Oferecereis em holocausto como oferta queimada de suave odor para o Senhor, um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com as oblações e libações correspondentes ao novilho, ao carneiro e aos cordeiros, segundo a norma. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e sua oblação e libação. Oferecereis tudo isso ao Senhor nas vossas solenidades, além de vossas promessas, ofertas voluntárias, holocaustos, oblações, libações e sacrifícios de paz. Capítulo 30. E Moisés transmitiu tudo aos israelitas de acordo com tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Moisés falou aos chefes das tribos dos israelitas: Isto é o que o Senhor ordenou. Se um homem fizer voto ao Senhor ou assumir uma obrigação por juramento, não poderá violar sua palavra. Deverá agir exatamente segundo o que prometeu. Se uma mulher fizer voto ao Senhor ou assumir qualquer obrigação enquanto sendo jovem, ainda vive na casa do pai, e se o pai, sabendo do voto ou da obrigação assumida, ficar calado, qualquer voto e qualquer obrigação que ela tiver assumido serão válidos. Se, porém, o pai, ao tomar conhecimento, se opuser, nenhum voto ou nenhuma obrigação que ela tiver assumido serão válidos, e o Senhor lhe perdoará, visto que o pai se opôs. Se ao casar-se ela estiver obrigada por algum voto ou por alguma palavra precipitada de seus lábios e o marido, ao tomar conhecimento, ficar calado, os votos e as obrigações que ela tiver assumido serão válidos. Se, porém, o marido, ao tomar conhecimento, se opuser e anular o voto que ela se impôs e a palavra precipitada de seus lábios pela qual se obrigou, o Senhor a perdoará. Quanto ao voto de uma viúva ou de uma mulher repudiada, qualquer obrigação que ela assumir será válida. Se uma mulher vivendo na casa do marido fizer um voto ou por juramento se obrigar a alguma coisa, e se o marido ao tomar conhecimento ficar calado e não se opuser, qualquer voto ou qualquer obrigação que tiver assumido serão válidos. Se, porém, o marido ao tomar conhecimento os anular, ficará invalidado tudo o que saiu de seus lábios, tanto os votos como as obrigações. Seu marido as anulou, e o Senhor a perdoará. Qualquer voto ou juramento com que ela se obrigou a mortificar-se, o marido os poderá ratificar e anular. Se o marido ficar calado por vários dias, ela estará, de fato, ratificando todos os votos que ela tiver feito e as obrigações que tiver assumido. Ele os ratifica, porque ao tomar conhecimento ficou calado. E se os anular algum tempo depois de tomar conhecimento, será ele quem carregará a culpa. São esses os preceitos que o Senhor ordenou a Moisés em relação ao homem e sua mulher, e em relação ao pai e sua filha que vive como jovem em sua casa. Deuteronômio capítulo 29. Estas são as palavras da aliança que o Senhor mandou Moisés fazer com os israelitas na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles no Horebe. Moisés convocou todo o Israel e disse: Vistes tudo o que diante de vossos olhos na terra do Egito o Senhor fez ao faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra. As provas grandiosas que vossos olhos viram, os sinais e grandes prodígios. Mas até hoje o Senhor não vos deu um coração que entenda, nem olhos que vejam e ouvidos que ouçam.
Durante 40 anos vos conduzi pelo deserto, e vossas vestes não envelheceram sobre vós, nem se gastaram as sandálias sob vossos pés. Não comestes pão, nem bebestes vinho ou bebida forte, para que soubesseis que eu, o Senhor, sou vosso Deus. E quando chegastes a este lugar, Seom, rei de Hesebon, e Og, rei de Basã, saíram contra vós para combate, mas nós os derrotamos. Tomamos a sua terra e a demos como herança aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Guardai, pois, as palavras desta aliança e praticai-as para serdes bem-sucedidos em tudo o que fizerdes. Vós todos estáis hoje diante do Senhor vosso Deus, vossos chefes, vossas tribos, vossos anciãos e vossos intendentes, todos os homens de Israel, vossas crianças, vossas mulheres e o migrante que está no teu acampamento, desde teu lenhador até teu carregador de água. Estás para entrar na aliança e no juramento do Senhor teu Deus, aliança que o Senhor teu Deus hoje faz contigo, para te estabelecer hoje como o seu povo e ele ser o teu Deus, conforme te prometeu e como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Mas não faço esta aliança e este juramento somente convosco, mas com quem hoje está aqui conosco diante do Senhor nosso Deus e com quem não está hoje aqui conosco. Sabeis como moramos na terra do Egito e como passamos no meio das nações cuja terra atravessastes. Vistes as suas abominações e os seus ídolos de madeira e de pedra, de prata e de ouro no meio delas. Não haja, pois, entre vós, homem ou mulher, casa ou tribo, cujo coração hoje se desvia do Senhor nosso Deus, para ir servir aos deuses dessas nações. Não haja entre vós raiz de veneno e de absinto. Se, ao ouvir as palavras desta maldição, alguém bendisser a si próprio em seu coração, dizendo: terei paz, mesmo que eu persista na obstinação de meu coração, o molhado é levado junto com o seco, o Senhor não o perdoará, mas se inflamará de ira e de zelo contra esse homem, e sobre ele cairão todas as maldições escritas neste livro. O Senhor apagará seu nome de debaixo do céu. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel, entregando-o à desventura segundo todas as maldições da aliança que está escrita neste livro da lei. Então, a geração futura, vossos filhos que surgirem depois de vós e o migrante que vier de terras distantes, dirá, à vista das pragas e calamidades com que o Senhor tiver castigado esta terra: enxofre e sal, a terra toda calcinada. Nada é semeado, nada germina, não cresce nela erva alguma. É como os escombros de Sodoma e Gomorra, de Adama e Seboim, que o Senhor destruiu em sua ira e furor. E todas as nações perguntarão: por que o Senhor tratou assim esta terra? Por que o ardor de tamanha ira? E responderão: foi porque abandonaram a aliança que o Senhor Deus de seus pais havia firmado com eles quando os fez sair da terra do Egito, e porque foram servir a outros deuses, prostrando-se diante deles, deuses que não conheceram e que não eram parte da herança deles. Acendeu-se então a ira do Senhor contra esta terra, a ponto de lançar sobre ela toda a maldição escrita neste livro. O Senhor os arrancou desta terra com ira, com furor, com grande indignação, e os atirou a uma outra terra, como se vê no dia de hoje. As coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas são para nós e nossos filhos para sempre, a fim de praticarmos todas as palavras desta lei. Salmo 109. Ao maestro do coro, Salmo de Davi. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio, a boca enganadora, abriu-se contra mim. Falaram contra mim com língua enganadora, com palavras odiosas me cercaram e me atacaram sem motivo. Em paga da minha afeição se punham contra mim. Eu, porém, orava. Retribuíram-me com males pelos bens, com ódio pelo meu amor. Suscitam ímpio contra ele. Um acusador se ponha à sua direita. Ao ser julgado, seja condenado, e a sua oração se transforme em pecado. Sejam abreviados os seus dias, e um outro receba o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos, e sua mulher viúva. Seus filhos fiquem vagando e mendigando, e sejam expulsos até de suas casas em ruínas. O credor esquadrinhe todos os seus bens. Os estranhos saqueiem o fruto de seus trabalhos.
Não haja quem tenha compaixão dele, nem quem se compadeça dos seus órfãos. Seus filhos acabem mortos, e em uma geração se apague o seu nome. A iniquidade de seus pais seja lembrada diante do Senhor, e não se apague o pecado de sua mãe. Estejam sempre em frente do Senhor, e ele apague da terra a sua lembrança. Porque não pensou em fazer misericórdia, mas perseguiu o indigente e mendigo, e o coração atribulado para dar-lhes a morte. Porque amou a maldição, venha sobre ele. Não quis a bênção, afaste-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma veste, que ela penetre como água nas suas entranhas e como óleo nos seus ossos. Torne-se para ele como a veste com que se cobre e como o cinto com que se cinge. Seja esta a praga daqueles que me acusam diante do Senhor, dos que falam mal contra a minha vida. Mas tu, Senhor meu Deus, age em meu favor por amor do teu nome, pois é suave a tua misericórdia. Livra-me, pois eu sou indigente e pobre. O meu coração está ferido dentro de mim. Estou desaparecendo como sombra que declina, escorraçado como gafanhotos. Meus joelhos vacilam com o jejum, a minha carne ressequida esturricou-se. Tornei-me como um opróbrio para eles. Quando me veem, sacodem a cabeça. Ajuda-me, Senhor meu Deus, salva-me pela tua misericórdia, e saibam que isto vem da tua mão, tu, Senhor, o fizeste. Eles amaldiçoem, tu, porém, bendigas. Confundam-se os que se levantam contra mim, e o teu servo se alegre. Vistam-se de vergonha os que me destratam, e cubram-se de confusão como de um manto. Renderei graças ao Senhor em alta voz, e no meio da multidão cantarei seus louvores, porque se pôs à direita do pobre, para salvá-lo dos que queriam condená-lo. Olá, eu sou o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e hoje no capítulo 29 do livro dos Números, nós continuamos com a definição dos sacrifícios oferecidos ao Senhor, que começamos ali nos capítulos 28, os sacrifícios diários, os sacrifícios do sábado e da lua nova, os sacrifícios da semana da Páscoa, também os de Pentecostes, os sacrifícios do Ano Novo, os sacrifícios pelo perdão, o sacrifício também da festa das tendas. Estes sacrifícios oferecidos ao Senhor têm um significado muito especial, já que todas as coisas pelas quais vivemos, nos movemos e somos, todas as realidades que fazem parte da nossa vida são dom de Deus, são dom divino, nós nos sentimos como que obrigados a oferecer ao Senhor em sacrifício uma parte desses dons, as primícias ou as oferendas, para santificar aquilo que nós tocamos com as nossas mãos. Já que são realidades divinas, são dons divinos, são presentes do céu, mas ao serem necessários à nossa realidade humana, entre aspas, profano, mas não entendendo profano como aquilo que é mal, aquilo que... não, entendendo profano como algo que não é sagrado, ou seja, não é separado para o Senhor e está na realidade do mundo, está na realidade humana. Para que tudo aquilo que nós tocamos e tudo aquilo que faz parte da nossa vida não seja permanentemente profano, então nós precisamos torná-lo sagrado. Tornar sagrado a minha plantação, oferecendo a Deus a primícia para que, oferecendo uma parte, os primeiros frutos da minha colheita, eu estou tornando sagrado, pela graça divina, toda a minha plantação. Oferecendo ao Senhor um animal do meu rebanho, de maneira especial o primogênito, o primeiro filho daquela criação, eu estou santificando toda a minha criação, estou santificando todo o meu rebanho. Daí vem o significado da palavra sacrifício, que significa sacrum facere, ou seja, tornar sagrado. Nós temos a imagem de sacrifício como algo de sofrimento, como algo sangrento, é claro, por lembrarmos do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, mas também por lembrarmos os sacrifícios do Antigo Testamento, em que os animais eram ou queimados em holocaustos, assim também as ofertas vegetais, assim também os pães oferecidos ao Senhor, e o próprio nome diz holocausto, é o sacrifício que sobe ao céu,
ou então nos sacrifícios de comunhão, em que as ofertas eram partidas para ser distribuídas entre os sacerdotes, entre os levitas, aqueles que estavam a serviço do altar, e tendo, é claro, uma parte a ser queimada para o Senhor. Então esse derramamento de sangue dos sacrifícios nos faz pensar no sacrifício como uma coisa sofrida, como uma coisa cruenta, mas não é este o significado principal da palavra sacrifício. A palavra sacrifício é tornar sagrado aquilo que está, na realidade humana, na realidade, entre aspas, profana. Chama atenção a multidão de vítimas animais sacrificadas e a quantidade de produtos vegetais oferecidos. Faça-se a prova de somar os dados, por exemplo, os correspondentes ao oitavário das festas das cabanas, que eram 70 novilhos, 15 carneiros, 105 cordeiros, 690 litros de farinha amassada com azeite, um touro, um bode, mais as oblações cotidianas e cumulativas, 16 cordeiros, 32 litros de farinha. Nós nos perguntamos, são esses dados reais, já que o povo ainda tinha os tributos e mais tudo isso em sacrifício? É claro que o autor do livro dos Números procura estabelecer um número ideal, e, é claro, retratando também a abundância daquilo que deve ser oferecido ao Senhor para tornar sagrado aquilo que faz parte do nosso cotidiano. Peçamos esta graça com aquilo que nós podemos oferecer ao Senhor em sacrifício. Um tempo oferecido em sacrifício não é um tempo de sofrimento em que eu causo algum sofrimento a mim mesmo, ou a minha família, ou a minha própria vida, para agradar ao Senhor. Não é assim que funciona. Oferecer um tempo em sacrifício é colocar-me à disposição do Senhor alguns minutos do meu dia, assim eu estou sacrum facere, estou tornando sagrado todo o meu dia, toda a minha semana. O tempo que nós nos reunimos na Santa Missa para oferecer o santo sacrifício do altar, o próprio Filho de Deus que se oferece por todos nós, por toda a humanidade, nós estamos, por este sacrifício tão precioso da Santa Missa, santificando, tornando sagrado o dia a dia, a nossa vida cotidiana, a nossa semana. Que nós ofereçamos continuamente sacrifícios agradáveis ao Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós, felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!